Circle of Inevitability, capítulo 753. A racional Franca. Diante da insistência de Franca, Lumian levantou uma sobrancelha e disse: mais uma vez, me deparei com algo importante que preciso lhe contar. Franca olhou para Lumian com desconfiança, sem saber se ele estava pregando uma peça ou se realmente havia descoberto algo novo. Dada a frequência de suas descobertas, parecia um pouco demais, não é? Só esta manhã, ele havia retornado do Vingador Azul, tendo completado uma exploração inicial que rendeu a fórmula para a poção da Demônia do Desespero, uma espada da coragem equivalente a um artefato selado de grau 1 e uma vela de cera de cadáver especialmente significativa, todas descobertas importantes. E agora ele tinha mais ganhos à tarde? No final das contas, Franca escolheu acreditar em Lumian, afinal, ele já havia se mostrado um arauto do caos em diversas ocasiões. Ela se afastou para deixá-lo entrar na sala de estar. O que foi dessa vez? Franca perguntou gravemente enquanto fechava a porta. Lumian ficou perto da janela, de costas para o lado de fora, e disse seriamente: você se lembra da descrição que o senhor enforcado fez de Harrison? Eu me lembro, ele pode aparecer em lugares intimamente ligados à escuridão, à morte, ao crepúsculo e à decadência, respondeu Franca, a atmosfera opressiva abafando sua resposta habitual de não ter esquecido o que foi discutido naquela manhã. Lumian assentiu e continuou: eu tinha algum tempo livre, então fui para as catacumbas. Eu me encontrei com o administrador que protegia a área da fonte do esquecimento. Ele me disse que recentemente, um forasteiro tentou se aproximar da fonte, mas foi parado por ele. As características desse forasteiro são bem diferentes de qualquer um do continente norte. Franca, inicialmente confusa, estremeceu instintivamente e perguntou abruptamente: Harrison? O homem com feições orientais que Jenna e eu vimos era realmente Harrison? Ela imediatamente se lembrou da aventura dela e de Jenna no pilar noturno de Crismona. Em sua urgência, ela substituiu a descrição mais complexa de características não pertencentes ao continente norte por características orientais. É muito provável, Lumian assentiu lentamente. Franca ficou surpresa. Ilha da Ressurreição. Ilha da Ressurreição. Seus olhos azuis como o lago brilhavam de excitação e expectativa. Ela pediu confirmação. A Ilha da Ressurreição poderia ser um ponto de encontro entre dois mundos? Mesmo que não seja, provavelmente está intimamente relacionado ao seu mundo, disse Lumian, não querendo desanimá-la. Franca andava de um lado para o outro animadamente, então lamentou: por que eu não o reconheci então? Por que eu não o capturei? Agora ele se foi e nós nem temos um ponto de partida. A Igreja do Eterno Sol Ardente é muito lenta, nem um único avanço. Depois que Franca desabafou sua frustração, Lumian disse calmamente: você não pode culpar 007 e os outros por serem lentos. Harrison pode não estar mais em Traer. Franca ponderou em voz alta: vou anunciar isso na reunião da Sociedade de Pesquisa para que os membros em diferentes áreas possam ficar de olho em qualquer um que se pareça com Harrison. Antes que Lumian pudesse alertá-la, Franca murmurou para si mesma: vou dizer a eles para não procurarem a ilha até encontrarmos Harrison e obtermos informações detalhadas sobre a Ilha da Ressurreição. É muito perigoso. Se eles avistarem Harrison, não devem se apressar para reconhecê-lo ou abordá-lo. Finjam que não o viram e notifiquem o presidente Gandalf, Madame Hela e nós. Lumian ouviu atentamente e então a elogiou de brincadeira: achei que você ficaria muito animada para pensar direito. Mas, surpreendentemente, você, que geralmente parece despreocupada e não muito pensativa, considerou tudo muito bem. Franca não foi provocada. Ela respondeu com um sorriso presunçoso: como você chama isso?
Leduan nunca se atrapalha em assuntos importantes. Se eu tiver que pensar muito o tempo todo, isso não anularia o sentido de relaxar? Isso fez algum sentido. Lumian perguntou, intrigado. Quem é Leduan? Não precisa saber. Franca respondeu decisivamente. Lumian adivinhou o motivo e não insistiu mais, apenas assentindo. Vamos compartilhar isso na reunião em 2 dias. Franca cantarolou em concordância, então sua excitação e alegria desapareceram, seu corpo tremeu levemente. O que houve? Lumian perguntou preocupado. Franca apertou os lábios, falando suavemente. Estou animada com a verdade e o que o futuro pode reservar, mas também tenho medo de que não corresponda às minhas expectativas. Estou com medo de encarar uma resposta com a qual não consigo lidar. Depois de falar, Franca se apoiou no parapeito da janela como se estivesse sem forças. Lumian não ofereceu nenhum conforto, seu olhar era o mesmo que o da Madame Mágica quando olhou para ele. Pena. Ele também temia que a esperança de ressurreição que ele buscava tão desesperadamente pudesse ser apenas uma ilusão inatingível. Depois de um momento, Lumian perguntou, quer tomar uma bebida? Claro, Franca respondeu com um sorriso complexo, ficar bêbado pode me ajudar a esquecer essas preocupações. Ah, o típico conforto fraternal, oferecer uma bebida. 2 dias depois, Franca se encontrou com a demônia de preto Clarice, em um campo de caça na orla da floresta de Lognes Ocidental, conforme combinado. A demônia de nível semideus trocou seu traje preto habitual da corte por um traje escuro de caça e um chapéu preto que cobria seus longos cabelos, dando-lhe um ar de elegância e frescor. Comparada à sua beleza melancólica anterior, Madame Clarice agora irradiava um tipo diferente de fascínio, igualmente cativante e esplêndido. Franca olhou para a demônia de Black com apreciação, suprimindo os desejos que instintivamente surgiram, e retransmitiu a inteligência sobre as pessoas espelhadas que 007 havia fornecido em detalhes. Clarice assentiu gentilmente, com um sorriso brilhante enquanto pegava uma maleta de madeira cor de vinho de seu cavalo. Esta é sua recompensa, disse a demônia de preto enquanto entregava o estojo para Franca. Franca não hesitou, agradecendo enquanto destravava os fechos de metal e abria a modesta maleta de madeira. Por dentro, a caixa era dividida por blocos de gelo intocados, sem sinais de derretimento, cada compartimento contendo uma cabeça de morcego com marcas coloridas, uma vesícula biliar escorrendo sangue e bile verde, uma cauda bifurcada coberta por escamas elegantes e sinistras, e 2 tipos de sangue vermelho escuro em frascos de vidro. O ingrediente principal de aflição e a maioria dos ingredientes suplementares estão aqui. Se você não estiver pronta para avançar, não tente quebrar o gelo que eu criei. Isso só infectaria o portador com várias doenças e levaria a uma morte lenta, alertou a demônia de preto. Obrigada, Madame. Franca rapidamente contou quais ingredientes suplementares ainda eram necessários. Só faltava o bastante comum eucalipto. A demônia de preto Clarice comentou, você é muito eficiente e eficaz em suas tarefas. Talvez em mais 1 ou 2 anos, você estará pronta para tentar abrir o portão para a divindade. Mas então, não a recompensaremos com a fórmula e os ingredientes para desespero. Em vez disso, informaremos você sobre o ritual de avanço com antecedência. Quando estiver quase pronta, simplesmente lhe daremos a poção de desespero. Isso é para evitar que fórmulas de poções de alta sequência vazem? Franca perguntou, entendendo. A demônia de preto assentiu. Quando você ganhar o direito de ter uma cor precedendo seu título, você realmente terá acesso às fórmulas de poções de alta sequência e alguns dos segredos da seita. Eu também quero obter de todos vocês a fórmula da poção da demônia imperecível,
mas sem me tornar uma demônia imperecível, provavelmente não poderei ter uma cor precedendo meu nome. Não importa, ter conhecimento prévio do ritual para ver se ele é perverso ou não é suficiente. Franca não escondeu a antecipação em sua expressão. Ela então direcionou a conversa de volta para a investigação das pessoas espelhadas. Madame, até que ponto devemos perseguir as pessoas espelhadas? É o suficiente para frustrar seus planos e eliminar aqueles que escaparam do mundo espelhado especial. Não poderíamos entrar naquele mundo espelhado especial e erradicar seus líderes e sua fundação enquanto o selo da Traer da quarta época permanecesse intacto, poderíamos? Franca estava investigando o objetivo final da seita das demônias em relação ao pessoas espelhadas, tentando avaliar o estado e os pensamentos da demônia primordial. Clarice olhou para ela e disse com um sorriso refrescante: vamos fazer o que pudermos por enquanto. Quando você tiver avançado para a aflição, nós lhe contaremos mais. Tornar-se uma demônia da aflição significa entrar no círculo central da seita das demônias, elegível para aprender alguns segredos. Franca estava animada por estar se aproximando dos segredos da seita das demônias e completando tarefas, e um tanto ansiosa. Tarde da noite, em uma caverna de pedreira no submundo de Traer. Angoulême de François, vestido com um casaco de lã marrom e usando um broche de ouro, entrou nesta área adormecida carregando uma lâmpada de carboneto. Sua manga direita estava enrolada, revelando uma seringa de vidro amarrada em seu cotovelo, cheia de um líquido branco turvo. Atrás dele seguiam 4 ou 5 purificadores, cada um com uma seringa semelhante em seus braços. Cercados pelos purificadores estavam 4 robôs altos a vapor, de cor cinza-ferro, responsáveis por carregar um item com mais de 2 metros de comprimento e cerca de 6 pés de largura. O item estava coberto com um pano de flanela vermelho, escondendo qualquer detalhe. Angoulême parou no meio da pedreira, gesticulando para que seus companheiros parassem também. Os robôs a vapor cinza-ferro então colocam o item no chão. Quando a flanela foi levantada, uma cama lindamente trabalhada e de aparência clássica foi revelada, fazendo com que Angoulême e sua equipe se sentissem cansados e atraídos por seu conforto convidativo, querendo deitar para uma boa noite de sono. Angoulême rapidamente desviou o olhar e, usando a mão que segurava a lâmpada de carboneto, empurrou o êmbolo da seringa, injetando mais líquido em seu corpo. Seguindo ações semelhantes dos outros purificadores, uma pessoa vestida de freira preta surgiu de repente do outro lado da pedreira.